Sejam muito bem-vindos ao vídeo de apresentação da linguagem de programação PortoPro e da sua IDE Visual Object. Como vocês bem podem ver, a IDE tem gráficos da interface bem modernos, porque a ideia aqui é justamente suavizar a transição entre tecnologias, como por exemplo, atualmente nós temos Visual G e afins como porta de entrada nesse mundo e na disciplina, e no final temos Java, provavelmente NetBeans, BlueJ, etc. Como são tecnologias totalmente diferentes e até aplicações contrárias, existe um atrito muito grande e o aluno muitas vezes se sente perdido e com um sentimento de que recomeçou. A ideia do PortoPro é justamente aproveitar o tempo e ir evoluindo junto com o aluno até chegar no momento onde ele consiga partir para linguagens comerciais e profissionais como Java, sem tanto atrito. Começando aqui, nós podemos ver no menu superior que temos o menu de arquivos, onde a gente pode criar, abrir e salvar projetos. O menu de executar, onde a gente vai executar o código do projeto selecionado. A gente tem a aba de utilitários de código, onde a gente vai poder gerar comentários e compilar para Java. Basicamente, a geração de comentários é um tradutor, uma espécie de compilador, assim como descrito no artigo, que explica em formato de comentário no final de cada linha o que ela está fazendo. Muito útil para alunos que desejam estudar por conta própria sem a necessidade de um professor do lado. Temos também a compilação para Java para auxiliar na transição para uma linguagem de Java, onde ele vai poder validar o que ele tinha imaginado ou até mesmo estudar para ver como poderia ficar um programa em Java. Temos aqui as preferências visuais da linguagem. Nas preferências visuais, temos aqui o editor de temas, onde a gente pode gerar todos os temas, inclusive usando essa mesma ferramenta, foi gerado esses temas aqui, que já vem embarcado na própria IDE. Light vindo do Visual Studio Code e Monokai vindo do Sublime. Wikipedia vindo da área da Wikipedia mesmo. Temos também as preferências da linguagem, onde aqui a gente vai ter o paradigma e também o autocomplete. Como eu citei anteriormente, a ideia da linguagem é evoluir conforme o andamento do aluno na disciplina. Então, justamente a ideia inicial seria o professor começar as aulas em procedural com o autocomplete desligado. Aí ele poderia decorar, porque no início é realmente isso, e conforme se for dando andamento na disciplina, seria mudado para orientação a objetos e talvez com autocomplete, isso dependendo da metodologia do professor. Sem mais delongas, vamos criar um novo projeto. Assim como todas as linguagens, a gente tem um ponto de entrada, não é diferente no PortoPro. Aqui a gente tem o programa .pro, que na realidade é o arquivo inicial, assim como o index.js do Node. E aqui, apenas como ritual de programador, eu gostaria de iniciar dando terminar a primeira linha. Olá, mundo. Note o ponto e vírgula obrigatório no final das linhas. Clicando em executar, a gente vai ter o nosso executável do terminal. Lembrando que o foco da linguagem não é desempenho, mas mesmo assim, se comparado com alternativas, se sai muito bem. Vamos demonstrar um exemplo um pouco mais complexo, como por exemplo o cálculo de idade. Vamos dessa vez usar o terminal.imprimir, note o autocomplete funcionando. Digite seu nome. E dessa vez, declarando uma variável do tipo texto. Lembrando que a linguagem é fortemente tipada. Nome. Terminal.ler. Perfeito. Então, seguimos como terminal.imprimir. Aqui nós temos logo de cara um problema. Se prestada bastante atenção, sabemos que qualquer input vindo do usuário é sempre tratado como uma string pelo sistema. E quando chega aqui, nós estamos atribuindo um inteiro a ele. A linguagem de programação possui casting e também parsing. Porém, como a ideia aqui é simplesmente ter didática, é trabalhar a didática e literalmente ser a porta de entrada, a gente não precisa complicar logo nessa etapa aqui. Como é algo básico, existem, por exemplo, APIs como o terminal que já estão preparadas para isso, onde um tipo estático é passado como argumento e aqui dentro do próprio terminal.ler
será feito o casting para que o programador final não precise se preocupar com isso. Lembrando que a ideia aqui não é só transicionar com mais suavidade, mas sim auxiliar na parte pedagógica do ensino de programação. Seguindo aqui, então, vamos calcular a idade. Apenas para definir uma constante, eu vou falar ano atual. E recebendo 2020, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. Assim como o inteiro de idade, que vai receber o ano atual menos o ano nascimento. Detalhe que eu poderia colocar 2020 aqui direto. A gente está lidando de uma linguagem de programação praticamente Turing Complete. Então, chegamos aqui. E dessa vez eu vou usar o terminal ponto imprimir linha, porque eu quero que ele quebre uma linha no final. E eu vou dizer aqui, olá, mais, note a concatenação, nome, você tem idade, anos de idade. Vamos rodar para ver o que acontece. E aqui ele vai perguntar para mim o meu nome. Note que o cursor fica piscando. E eu vou dizer que eu me chamo Leandro. Vai perguntar o ano que eu nasci. E pasme, eu nasci em 2001. E realmente ele vai dizer que eu tenho 19 anos de idade. Nesse caso, realmente ele acertou, eu tenho. Mas aqui a gente não está levando em consideração meses nem dias, o que é um problema. Mas é apenas um exemplo bem simples. Então aqui ele vai mostrar também, para quem entende um pouco de HTML, isso aqui é apenas visual, né? E também um indicador de quanto tempo foi rodado isso aqui. Levando em consideração que ele calcula também o tempo que eu demorei para digitar. Então isso aqui também foi o tempo que eu demorei para digitar desde que o programa começou a rodar. Não querendo me enrolar muito aqui, eu gostaria de levá-los para um próximo exemplo, que seria o cálculo de Bhaskara. Então vamos fechar aqui. E aqui nós vamos ter um pouco mais de complexidade. O que nós temos aqui agora é orientação a objetos, onde eu já vim com o código pronto para não precisar ter que escrevê-lo junto com vocês. Mas vocês podem implementá-lo, acredito que vocês vão ter um executável junto com vocês. Temos aqui declarar classe principal, ao invés de Java, onde nós temos só public class, que não faz o menor sentido para quem está iniciando. Aqui nós sabemos que está declarando uma classe e o nome dela é principal. Também sabemos que estamos declarando um acessível sem retorno principal. Nesse caso, sabemos que é um método, que ele é acessível fora da classe e que ele não tem retorno. Ou seja, ele é um void public. Outras linguagens também possuem retorno do método principal como inteiro para definir o exit code do processo, além de um array de strings dos argumentos passados para o processo. Nesse caso, voltando a repetir, como nós temos a ideia de ser didáticos, foi ignorado isto. Então nós temos aqui o programa Bhaskara. Você vai notar que existem algumas classes já embutidas dentro do Porto Pro, como terminal e também como matemática. Todas essas classes aqui não são implementadas em Porto Pro. Elas são implementadas externamente em C#. Teoricamente, eu ainda não testei, mas uma linguagem como C++, que também consegue gerar binários, poderia fazer a mesma coisa. A ideia é que o professor possa expandir a linguagem. Um exemplo disso é o próprio terminal, onde você vê que ele roda nessa janelinha, que não faz parte do projeto do Porto Pro, e sim do Visual Object. Então, ele se integra com a linguagem. Continuando aqui, vamos colocar as entradas, e nós vamos ver que a equação tem duas raízes reais diferentes. Encerro esse vídeo dizendo que, apesar de existir bastante coisa que eu ainda quero implementar, acredito que ela esteja já em fase de testes beta, sendo um MVP, não totalmente completa, porque a minha ideia para ela é um pouco maior. Espero que vocês tenham gostado e que eu não tenha me passado muito na explicação. Desde já agradeço.